Feliz dia, feliz terça-feira. Que delícia! Estamos aqui já prontas, preparadas. Para quê? Para rir. Para ver se esquenta, né, Vera? Quem sabe a risada esquenta. E o riso aquece, sim, ele esquenta. Daqui a pouco você está rindo, já está tirando Daqui a pouco começa o striptease. os cobertores aqui. Então, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos. Aqueles que vão ouvir a gravação também, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas e pratique, porque praticar é vida e yoga do riso sem prática não funciona. Você deixa de receber tudo que de bom, melhor tem, que promove a felicidade, a saúde, bem-estar, boas amizades, como nós estamos sempre nesse clube maravilhoso online e fizemos amizades duradouras, verdadeiras, e atuamos ativamente, pacificamente, onde quer que a gente vá, qualquer trabalho, desenvolvemos mais a nossa capacidade criativa. Eu sou líder do Yoga do Isso, Vera Lúcia Brumati, administradora aqui do Clube da Felicidade, onde todas as segundas-feiras e terças nós temos a sessão completíssima do Yoga do Riso, desse método criado pelo Dr. Madame Katar e sua esposa Madhuri Katar. E hoje, né, está espalhada em mais de 120 países, online, presencial, e fazendo, então, esse movimento de paz, de alegria, felicidade e saúde para o bem de todos. Muito obrigado. E você que está ali, que vai assistir a gravação, ó, deixa seu like lá, ó, no YouTube, partilha, comente também, dê lá o seu depoimento e nós vamos, assim, te dar o rarrastê, a alegria que habita em nós, reverencia, agradece a sua alegria que está aí em cada um de vocês. Muito obrigado, e hoje, então, nós temos aqui a nossa lindíssima, queridíssima Val, a Valderez, Celina Valderez. Hoje, entrouxadíssima. Ah, sim, lá direto do Rio Grande do Sul. Vamos Direto de São Francisco de conhecer. Paula, da Serra Gaúcha. Então, vamos lá, Celina, hoje é com você aí. Menciona seu tema nessa sessão especialíssima com você e com a gente. Ok. Então, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. E esses dias, né, pessoal, eu resolvi fazer pela primeira vez um pão de aipim, que eu nunca tinha feito. E aí, lá pelas tantas, eu pensei, não, mas isso aqui é uma sessão de yoga do riso, né? Porque o negócio não dava ponto, a massa muito mole. E eu tinha que sovar e ele grudava nas mãos e era um negócio. Eu pensei, ah, não, eu tenho que fazer uma sessão de yoga do riso só para relembrar para sempre essa aventura do pão. Então, assim, né? A Vera já fez essa introdução do yoga do riso, mas eu só vou complementar um pouquinho, né, Vera? Porque sempre pode ter alguém que não conhece. Sim, Então, assim, é importante a gente lembrar que o yoga do riso é um método, né? É um método onde qualquer pessoa pode rir sem motivo ou razão. Então, a ideia não é a gente vir para uma sessão de yoga do riso porque a gente está com vontade de rir, né? Ou porque a gente está com bom humor, né? É exatamente o contrário. A sessão de yoga do riso, ela pode nos ajudar quando a gente não está bem, né? E, aliás, isso para mim é uma das melhores coisas do yoga do riso, é a questão da resiliência, né? Aquela coisa, a gente aprender que nas piores situações, nas situações mais desafiadoras da vida, a gente pode rir, e rir nos traz uma energia nova para a gente enfrentar qualquer situação. Então, assim, o yoga do riso é um método onde qualquer pessoa pode rir sem motivo ou razão. Aqui a gente não usa piada, não usa comédia, nenhuma dessas coisas. A gente vai usar o que você, né, as pessoas acabam percebendo, são brincadeiras, em última análise. Eu prefiro qualificar como brincadeiras. O segundo ponto importante, né? São 5 pontos importantes do que é o yoga do riso, é que o yoga do riso é um exercício grupal. É importante a gente fazer com outras pessoas. A gente pode rir sozinho, com certeza, mas rir em grupo é melhor.
porque o riso contagia. E nesses tempos de contágio de tudo que é coisa, né? Melhor a gente se contagiar com riso do que com outras coisas, com os vírus que eu não solto por aí. Enfim. E o mais importante na sessão do riso é a nossa atitude, é a gente estar disposto, né? Disposto a dar umas risadas, mesmo sem vontade, né? Então, uma coisa que eu aprendi logo no começo do yoga do riso é que se a gente não consegue rir de jeito nenhum, a gente pode pegar um lápis, um objeto qualquer, colocar entre os dentes e fazer isso aqui, ha, 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 ha. O nosso cérebro, coitadinho, né? Ele é tão burrinho que que quando a gente faz isso, ele responde da mesma forma que ele responderia se a gente estivesse rindo espontaneamente. Então, isso é uma das coisas importantes do yoga do riso. Esse método ele é baseado no fato científico de que, na prática, o nosso cérebro não distingue, não distingue se o riso é espontâneo, se a gente está rindo de uma piada, de um, sei lá, qualquer coisa que de qualquer situação, ou se a gente está rindo como exercício e o nosso cérebro responde com os mesmos benefícios. Então, são neurotransmissores de bem-estar que são espalhados pelo nosso organismo cada vez que a gente ri. Então, por que o nome Yoga do Riso? Porque aqui a gente associa o que a gente chama de exercícios do riso com a, com a respiração profunda do yoga. Então, a gente, de vez em quando, a gente lembra de respirar profundamente. E a Vera já falou, né? O Yoga do Riso ele foi criado por um casal de indianos, um médico de família, Dr. Madan Kataria, e a esposa dele, Madhuri Kataria, que é professora de yoga. E eles criaram esse método em 1995 numa praça da Índia com apenas 5 pessoas. E hoje a gente, como a Vera disse, né? A gente já tem clubes do riso em mais de 120 países. E é uma coisa muito incrível a gente participar de uma sessão de yoga do riso guiada por uma pessoa de uma língua que a gente não entende nada, né? Porque eu participei uma vez de uma, para mim aquilo foi fantástico. A gente estava sendo guiado por um professor russo. Ele só falava em russo. E a gente fazia as brincadeiras, porque a brincadeira e a risada é uma linguagem universal. Então, o yoga do riso é essa coisa mágica, né? Essa oportunidade maravilhosa da gente trazer a nossa criança interior para vir brincar um pouquinho aqui fora, né? E as razões principais para a gente praticar yoga do riso são três. Então, a primeira são os benefícios, que a gente tem benefícios de várias ordens. A gente tem benefícios tanto para a nossa saúde do nosso físico, quanto emocional, quanto a nossa disposição para atividades. O riso, ele nos energiza. O segundo motivo para praticar yoga do riso é que aqui é um ambiente seguro. Aqui a gente ri com as pessoas, aqui ninguém ri dos outros, né? Então a gente pode estar tranquilo que se a gente quiser dar um sorriso, uma gargalhada, tem pessoas que acham que a sua risada é feia, né? Então aqui não existe isso, aqui toda risada é maravilhosa, né? Do tamanho que for. E o terceiro grande motivo é que ao longo da vida o nosso riso vai sendo podado, digamos assim, né? Quem não lembra que quando era criança riu de várias coisas, digamos, inconvenientes, né? E aí alguém disse: não, não ri aqui, não ri disso, não ri disso, né? E aí o nosso risinho vai encolhendo, né? E aí quando a gente chega à idade adulta, a gente dá mal e mal umas risadinhas, às vezes umas risadinhas assim, né? Umas risadinhas meio, meio escondida. Mas enfim, então aqui o riso é livre. E também, se a pessoa não quiser gargalhar ou não conseguir, também não tem problema nenhum, né? Lembra daquilo que eu falei do truque da caneta ou do lápis? E vamos embora, né? Inclusive, eu sempre gosto de contar que já teve sessões que eu coordenei onde apareceu uma pessoa que tinha feito uma cirurgia na boca e ela não conseguia nem abrir, assim. E eu perguntei, mas o que que tu está fazendo numa sessão de yoga do riso se tu não consegue nem abrir a boca? Aí a pessoa diz, eu vou rir como eu conseguir. Então é isso. O grande desafio do yoga do riso é isso. É a gente rir em qualquer situação.
Não existe limite para a risada, e a risada sempre vai nos trazer benefícios. Então, assim, agora a gente começa a sessão, por assim dizer, né? E a gente sempre começa ativando os pontos de acupressão que a gente tem nas nossas palmas das mãos. Então, a gente bate palmas e a gente acrescenta um ritmo. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E aí a gente acrescenta o nosso mantra do Yoga do Riso, que é o ho, ho, ha, ha, ha. Então a gente faz assim: ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. E o nosso grito de paz. Muito bem, muito bem. Yeah! E aí, né, pessoal, a minha voz já está querendo pifar, né? Vamos ver até onde ela aguenta. Vamos embora. Então, a gente intercala, né, essas risadas com uma respiração profunda. A gente pode, não tem segredo, né? Uma das maneiras é a gente erguer os braços, e enquanto a gente ergue os braços, a gente inspira o mais profundamente que puder, e tentando mover a barriga, porque a respiração profunda do yoga é essa respiração que a gente realmente puxa o ar, né? Porque a gente normalmente no nosso dia a dia, a gente nem se dá conta que a gente está respirando, é algo automático, e a gente muitas vezes respira erguendo os ombros, né? E isso não faz com que a gente receba mais ar. E o nosso corpo precisa de mais ar. Então vamos respirar assim, elevando os braços, inspira. Quando chegar lá em cima, a gente segura um pouquinho e depois a gente solta. Vamos lá, inspira. Segura, segura, isso. E quando a gente solta com um suspiro e a gente pode soltar com uma risadinha. Então vamos fazer mais uma vez, aí a gente já vai aquecendo a nossa risada. Vamos lá, inspira. Segura, segura e solta. Pessoal, e agora então a gente vai começar a nossa sessão. A nossa sessão de Yoga do Riso, ela vai envolver alguns, como a gente chama, exercícios do riso, né, que são algumas brincadeiras. Depois a gente vai fazer uma meditação do riso, que é um riso sem exercícios. Depois a gente faz um rápido relaxamento. Depois uma visualização pela paz mundial e depois a gente volta para fazer uma ativação, que é o final da nossa sessão. Então, assim, as sessões a gente às vezes faz com temas, às vezes não, né? Ou faz exercícios soltos, assim, isso não faz diferença nenhuma. Mas eu achei muito legal e eu achei muito divertido me lambuzar naquela fazeção de pão. Aí eu pensei, ah, não, eu tenho que fazer uma sessão de yoga do riso com isso. Então, por isso que hoje a gente vai fazer uns exercícios inspirados, né, na Val fazendo pão de aipim. Tá. Então, assim, mas eu sempre começo as sessões com a nossa saudação do Yoga do Riso, que a gente chama de Namaste. Então, a gente vai se saudar, né, com as mãos aqui na frente do peito, e a gente vai simplesmente rir, o quanto a gente conseguir. Se a gente não conseguir gargalhar, dá uma risadinha, que vale também da mesma forma, né? O nosso cérebro entende que tá tudo bem. Vamos lá, um, dois, três. Muito bem, yeah! Então, vamos lá, né? Como é que a gente começa uma receita? Primeiro, a gente tem que preparar os ingredientes. Então, vamos imaginar que a gente está na frente de um balcão, de um belo balcão, onde a gente vai, né, uma superfície onde a gente vai poder amassar o nosso pão. Então, a gente coloca os ingredientes. Então, vamos lá, um, dois, três, colocando os ingredientes no balcão.
Esqueci o fermento. Muito bem, muito bem. Bom, o pão que eu fiz foi um pão de aipim, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de aipim. Alguns lugares do Brasil chamam de mandioca. Outro dia alguém falou um outro nome em outros lugares, né? Macaxeira. Mas enfim, é a macaxeira, lembrei. Não querendo desprezar o pessoal do Nordeste. Muito pelo contrário, querendo incluir, né? Então, nosso pão de macaxeira. Então, a primeira coisa é a gente pegar a macaxeira, né? No meu caso, eu fiz com o cozido. Esses dias eu falei com uma pessoa que diz que faz com ele cru, mas enfim, eu fiz cozido. Então, eu botei o dito cujo no liquidificador, né? Botei a água para conseguir bater, senão o liquidificador não batia. E então agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai levantar e a gente vai fazer, vai lembrar de um aipim bater no liquidificador, só que quem vai estar no liquidificador somos nós. Vamos lá, batendo no liquidificador. Muito bem, Ai, 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 já começou a esquentar. Daqui a pouco vou ter que começar a As tirar celulinhas as aqui já blusas. costaram. Gosto de tudo isso. Bom, agora a gente vai pegar uma bacia, pega uma bacia, pega aqueles ingredientes que a gente botou em cima do balcão, vamos botando dentro da bacia, e aquilo que estava no liquidificador, né, que é o nosso aipim. E aí a gente vai amassar. Vamos lá, agora a gente põe as mãos na massa e vamos se grudar todo. Um, dois, três. Misturando. Com a mão, Vera, não é com colher, não, é na mão o negócio. Aqui, ó, com a mão. Mão na massa. Muito bem, muito bem. Vamos respirar. Vamos respirar cheirando a flor, soprando a vela. Então a gente segura uma flor bem cheirosa numa mão e uma vela acesa na outra. Então a gente cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela. Bem, agora, então, a gente já está com a massa misturada. Então, agora a gente vai precisar ter um saco de farinha do lado, porque a gente vai ter que sovar essa massa até ela desgrudar das mãos. E enquanto ela não desgruda, a gente vai tendo que meter a mão no saco e botar a farinha ali na mistura. Então, vamos lá, vamos sovar nosso pão, vamos lá. Não dá o ponto, mais riso, tem que dar gargalhada, senão não dá o ponto. Muito bem, muito bem. A Vera já amassou pão. Já passei. Vera é profissional para passar pão. Deixa eu contar uma para vocês. A primeira vez que eu fiz bolacha, sabe? Bolacha, biscoito, como vocês quiserem. Foi a primeira vez, ninguém me ensinou, fiz de receita. Aí eu fui pondo farinha, né? Aí eu modelava as bolachas, sobrava aqueles restinhos de massa, eu juntava
abria, aí botava mais farinha. Adivinha o que aconteceu? Virou Dava para pedra. fazer um piso no chão com as bolachas de tão dura que ficaram. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso pão. Agora a gente vai pegar as formas e vai untar, porque a gente tem que depois repartir a massa e pôr dentro de cada forma para depois levar para o forno. São várias etapas, a coisa é bem delicada, né? Detalhada. Dá Então muito vamos lá, a tempo gente para pega a rir. forma. Fala, Vera. Dá muito tempo para rir. Então a gente pega a forma e a gente pinga um pouquinho de óleo dentro e a gente vai espalhar, tá bom? São 4 formas. Então vamos lá, um, dois, três. Ah, tá bonitinho. Muito bem, Muito yeah! bem. É. Agora a gente vai repartir a massa. Então a gente está com né, aquela bacia com um monte de massa, a gente vai repartir e vai pôr um pouquinho, né, um quarto, digamos, são 4 formas, um quarto da massa em cada forma de pão, tá? Então vamos lá, um, dois, três, repartindo a massa. Criatividade, criatividade. Muito bem. Muito bem, é. A Gisele foi botar um casaco. Tá fechado o microfone. Vamos respirar mais um pouquinho? Vamos respirar levando os braços? Vamos lá, um, dois, três, inspira. Segura, segura, solta. Mais uma vez, inspira. Segura, segura e solta. E tem uma coisa, esse pão só vai dar certo se rir da gargalhada, senão ele desanda. Bom, agora a gente vai colocar nessas formas. A gente já ligou o forno, né? O forno já está quentinho. Agora a gente vai pôr as formas e enquanto a gente ri, ele vai crescer, assar, e aí quando a gente parar de rir, ele já está pronto para tirar do forno. Agora a meditação do rir. Então vamos lá, vamos botar cuidado para não se queimar, porque o forno está quente, mas vamos pôr as formas com todo cuidado, acomodar dentro do forno. Vamos lá, um, dois, Isso é três. real. Muito bem, yeah! É. Eu estava olhando no relógio para ver se o pão já estava assado. Ah, eu estava aqui trazendo a lembrança de colocar ele no forno, o forno aquele fora de casa que você fazia. Eu trouxe a memória disso. Fiz muito pães, aquele de assar no forno fora de casa. Ah, sim, aqueles fornos de rua. É, eu Ah, coloquei aquilo é neles. maravilhoso. Eu coloquei neles esse pão. Lembrei. Aquele forno tem um ingrediente a mais. Tu tem que botar lenha, botar fogo, esperar fazer a brasa para depois botar o pão. Já fiz Ah, é tudo. muito incrível. Bom, pessoal, agora a gente conseguiu assar nosso pão. A gente vai tirar ele do forno e a gente
porque a gente é muito esganado, a gente vai comer cortar uma fatia, né, para ver se ele está bom, e vamos comer uma fatia de pão quente, só que tá muito quente, mas tá aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3, o pão tá quente. Mas tá bom. Muito bem, yeah! A Gisele tá botando alguma coisa no pão que eu vi. Doce de leite, aposto. Menina, uai. É exportada. Então tá. A próxima vez vai ser pão de queijo, tá? Sim. Para a sessão, Gisele. Então tá. Agora, então a gente vai para a nossa meditação do riso. Então, a meditação do riso é um tempinho que a gente vai rir. A gente pode rir de olhos abertos, olhos fechados, como se sentir melhor. Eu gosto de ficar de olhos fechados. Enfim, e aí a gente convida as pessoas para ficarem numa posição bem confortável. Tem pessoas que gostam de fazer meditação do riso deitada, tem gente que ronca no meio da meditação do riso, porque da meditação do riso a gente vai passar por um rápido relaxamento, uma visualização pela paz mundial, que é o grande objetivo do yoga do riso, é a paz mundial. E depois a gente volta, então. Aí a terra chama para a gente fazer o aterramento. Então vamos lá, gente, se colocando bem confortável, pode sentar com os pés apoiados no chão, as mãos apoiadas nas pernas. E agora, então, a gente vai fazer a nossa meditação do riso. Vamos lá, 1, 2, 3. Inspira profundamente. Inspira, solta os ombros. E agora, inspirando, nós vamos visualizar que nós estamos recebendo uma chuva de bênçãos. E essas bênçãos, elas vêm em forma de gotas. São gotas brilhantes que, ao tocar na nossa cabeça, nos nossos ombros, elas vão escorrendo pelo nosso corpo e soltando, soltando cada pequeno músculo do nosso corpo. Nos deixam uma sensação de leveza, de bem-estar, uma sensação de gratidão pelo nosso corpo que nos conduz, que nos permite nos manifestar aqui na Terra. E agora, inspirando profundamente, nós vamos levar o nosso riso o mais distante que nós pudermos. Inspirando profundamente e nos sentindo acima do nosso corpo. E nós olhamos ao redor, e olhando ao redor, nós visualizamos o ambiente que nós estamos, todo impregnado de risos.
E mais adiante, nós vamos nos elevando mais e mais, e agora visualizando a nossa vizinhança impregnada de risos, os veículos que passam na rua, as pessoas dentro desses veículos, os nossos vizinhos, seja em prédio, seja em casa, seja em jardim, seja onde for. Agora nós visualizamos as pessoas com um lindo sorriso no rosto, as pessoas olhando umas para as outras, estendendo as mãos, se abraçando. A gente pode visualizar isso, projetar isso para o nosso mundo. E assim nós vamos fazer para toda a nossa cidade. Vamos imaginar que nós estamos nos elevando lentamente e espalhando nosso riso para toda a nossa cidade. E aí nós continuamos subindo, subindo, e agora olhamos para baixo e vemos todo o nosso estado. Todo o nosso estado é uma imensa risada, porque pessoas que riem são mais fraternas, estão mais dispostas a defender seus ideais, a se dedicar a melhorar a sua vida, a vida dos que são próximos e também dos que estão mais longe, porque a solidariedade nos une a todos, a toda a humanidade. E nós continuamos subindo agora, envolvendo todo o nosso país com essa risada. O nosso país, agora o nosso continente, e agora nós subimos lentamente e nós estamos fora da atmosfera, olhando para o nosso lindo planeta azul, olhando para a Terra que lentamente gira na frente dos nossos olhos. Mas agora nós olhamos à nossa direita e à nossa esquerda e nós não estamos sós, nós estamos numa imensa roda de pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, de todas as raças, de todos os credos. E na nossa roda nós temos pessoas que têm religião, que não têm religião, mas o que nos une fortemente é esse sorriso no rosto, é esse desejo de envolver toda a terra numa onda de fraternidade, numa onda de paz, numa onda de amor, numa onda de amor pela humanidade, mas também pelo planeta, uma onda de amor e gratidão por todos os reinos que nos permitem estar vivos. Nós somos gratos ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral, mas também somos gratos ao sol, à chuva, aos mares, aos rios, aos campos, às florestas. Somos gratos por esse ar que nos permite viver. E nesse momento somos convidados todos dessa roda a olhar para o nosso planeta e a visualizar o nosso planeta todo em paz, as pessoas todas em paz, em todos os lugares, as pessoas se dando as mãos, se ajudando, ajudando uns aos outros, para que para que todos tenham direito à vida, ao bem-estar, a desenvolver o máximo da sua potencialidade. E o riso pode ajudar nisso tudo. E nesse momento, inspiramos profundamente, vamos nos despedindo dessa roda e vamos descendo lentamente. Agora nós estamos dentro da atmosfera,
no nosso continente, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, e na nossa casa e no nosso corpo. E lentamente vamos movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, e nos preparando para abrir os olhos, cada um no seu tempo. Ah, hello, terra chamando. Harmonia, bem-vinda. Como estão? Muito bem. Eu tô com um certo gatinho no colo aqui, porque ele resolveu se meter, né? O medonho, ele adora participar da sessão, né, o danadinho? Então, terra chamando, todo mundo tá aterrado. Então tá, agora vamos ver como é que eu consigo soltar o gatinho para fazer o aterramento. Como é que vocês estão, pessoal? Tá todo mundo acordado? Eu preciso ter certeza. A Georgina tá com a câmera Sim, fechada? eu já. Bem? Já voltou? Estou rindo. Rindo de corpo e alma. Tá bom, querida, que bom, que bom. Então tá, o aterramento é bem simples. A gente vai fazer só isso aqui. Eu não vou levantar para não desalojar o gatinho. Então a gente faz assim: ro, ro, ha, ha. Ro, ro, Ho, ho, ha, ha. ro, ha, Ho, ha. ho, Ro, ha, ha, ha. ha. Ro, ro, Ho, ha. ho, Ro, ha, ro, ha. ha. Ho, Ro, ho, ha. ha, Ro, ha. ro, Ho, ha. ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Muito Ho, bem, ho, muito ha, bem. ha. Ho, ho, ha, ha. Muito bem, yeah! Agora é o Zeca. Esse é o Zeca. Muito bem, yeah! Então tá, pessoal, é isso aí, né? Tivemos Ah, essa sessão. maravilhoso. Só gratidão, só alegria, só alegria. E fermentamos os pães, fermentamos o riso, a vida. E hoje vai ser, né, renascidas, renovadas para essa nova vida, novo mundo, novo destino. E vamos levar avante, né, os benefícios que são promovidos e espalhar ainda. Vera, se tu não falar mais perto do aparelho, eu não estou conseguindo Não te está te ouvir. ouvindo. Ouvindo, é. Então, desejo a todos vocês uma feliz terça-feira, uma semana maravilhosa para todos. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Oh. Gratidão. Obrigada, Paulo. Beijo. Obrigada, ó, para vocês, ó. Beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau, tchau. Feliz tchau. semana. Tchau.